Bom dia, graça e paz, amada igreja. Mais um dia em que nós podemos nos alegrar na presença do Senhor. Mais um dia que o Senhor fez e nos concedeu, nos deu a oportunidade de levantarmos para louvarmos ao Senhor, para buscarmos Ele de todo o coração. Hoje, amados, por mais um dia que o Senhor preparou, nós vamos aprender mais da palavra do Senhor. A escola dominical hoje, nós falaremos sobre a lição de número 17. Mas antes, vamos ter um momento de oração, amém? Pai, obrigada por esse dia, o dia que o Senhor fez. Obrigada por nos dar o fôlego de vida. Obrigada por nos levantar esta manhã, Senhor, e nos dar a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados, nos voltarmos plenamente para o Senhor, aprendermos mais da Tua palavra, ó Pai. Muito obrigada, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que nos alcançam a cada dia, ó Pai. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Pai, estamos aqui para sermos todos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Vem falar aos nossos corações. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos, como instrumento em Tuas mãos. Usa-me, Senhor, que eu não fale nada de mim, mas apenas o que o Senhor deseja ministrar ao coração do povo de Deus. Oh, Papai, muito obrigada, Senhor, por sempre estar conosco, por nos guiar segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Deus, estarmos no centro da Tua vontade, Papai. Obrigada. É com gratidão, com o coração agradecido, meu Pai, que nós oramos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos falar hoje de Lídia, a vendedora de púrpura. Esse é o tema da lição de número 17 da escola dominical. Amados, vamos abrir a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Faremos a leitura dos versos de 11 a 15 e também do verso de número 40. Amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, 16, verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Verso de número 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Amém? Façamos agora a leitura da Revista em Marcha,
da lição de número 17, introdução. A próspera igreja de Filipos, que tanta alegria gerou no apóstolo Paulo, nasce às margens de um rio, especialmente a partir de uma reunião de oração de mulheres. Nesta reunião estava Lídia, que ao ouvir a palavra do Senhor, aceitou a mensagem. Se batizou com toda a sua família e abriu sua casa e coração para que Paulo e Silas lá ficassem. Com Lídia, aprendemos a não ter reservas à voz do Senhor, que propicia mudanças maravilhosas em nossas vidas. Conheçamos um pouco mais sobre essa mulher de fé. Fundamento bíblico. O que sabemos sobre Lídia a partir das informações do texto bíblico? Lídia era de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor, considerada como um centro de manufatura da tintura denominada púrpura. Embora sendo de Tiatira, sua casa ficava em Filipos. Segundo o Novo Dicionário da Bíblia, Lídia era também o nome de uma região, um distrito da Ásia Menor que abarcava as cidades de Sardes, Tiatira e Filadélfia. Era uma região muito conhecida por suas tinturarias. Por conta disso, alguns comentaristas acreditam que esse não seja o nome da mulher do texto bíblico, mas sim sua naturalidade, a mulher Lídia, isto é, de Lídia. Outra informação que a Bíblia nos oferece é que ela era uma vendedora de púrpura, uma tintura natural. Havia a púrpura extraída de moluscos, uma espécie de caramujo marinho e um produto muito valioso. Mas também havia de origem vegetal, em especial uma planta chamada rúbia, cuja raiz vermelha também era uma fonte de extração de corante. Não sabemos qual tipo de púrpura Lídia comercializava, mas é possível que seja a da planta, pois a tintura que saía dos caramujos era muito valiosa e só pessoas muito abastadas é que a usavam. Sendo o Império Romano detentor do monopólio da comercialização desse tipo de púrpura. De qualquer forma, Lídia não era uma mulher pobre. Apesar do trabalho duro e dos impostos que tinha que pagar, ela era reconhecida como uma comerciante, portanto, respeitada por seu trabalho e com algum recurso financeiro. A Bíblia apresenta Lídia como uma mulher temente a Deus, que frequentava um lugar de oração. Mais do que uma característica de Lídia, essa expressão também aponta para um grupo chamado tementes a Deus, gentios que acreditavam que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, mas que, no caso dos homens, não haviam se circuncidado. Ela era uma mulher convertida ao judaísmo, que depois de escutar a pregação de Paulo, converteu-se ao cristianismo. Façamos uma pausa, amados. Lídia, então, era uma comerciante, como diz o texto bíblico, e uma mulher de fé, uma mulher de oração. Embora ainda não convertida ao cristianismo, mas Lídia, ela buscava a Deus. Ela era temente ao Senhor. Ela se colocava em oração diante de Deus e, inclusive, participava de reuniões de oração. Então, isso demonstra o temor que já havia no coração de Lídia. Essa busca, esse desejo por conhecer a palavra do Senhor, por conhecer ao Senhor. Essa busca por Deus. Muitas vezes, amados e amadas do Senhor, nós temos essa busca interior. Eu, quando estava estudando essa lição, me tocou muito profundamente em relação à minha própria vida.
porque ainda na adolescência, com 15 anos, eu tenho uma tia muito amada, a tia Sônia, ela falava a palavra para mim. E quando ela falava a palavra, não só para mim, mas para minha mãe, para minha casa, aquilo ardia o meu coração. Eu me sentia em paz, eu tinha uma vontade de estar ali, naquele meio de pessoas de oração. Mas algo em mim, no momento, me impedia. Que hoje eu vejo que podiam ser muralhas espirituais que me impediam de estar ali totalmente, plenamente, seguindo o propósito do Senhor. Mas também, essa lição me tocou muito forte no coração, porque no momento certo, no momento de Deus, o Senhor alcançou a minha vida. E hoje Ele me traz aqui, apesar de mim, Ele me usa como instrumento nas mãos dEle. E assim Ele fará na sua vida, irmão. Eu me tocou muito meu coração, essa lição nesse sentido, que há uma busca. Quando há essa busca, e eu digo por mim, eu buscava, eu orava ali, ainda que não conhecendo totalmente a palavra, mas eu tinha essa busca. E eu creio que você também, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu sinto profundamente no meu coração que existem pessoas que estão nessa busca, e o Espírito Santo toca o meu coração para te dizer: Deus tem um propósito para a sua vida e esse propósito vai se cumprir. No tempo de Deus, o propósito vai se cumprir. Amados, o Senhor, Ele trabalha na nossa vida e no nosso coração, já colocando no nosso coração a sua vontade. Pode haver resistência de nossa parte, talvez por uma questão de que a nossa visão espiritual ainda não esteja aberta, o nosso coração não esteja aberto. Como a palavra disse, o Senhor abriu o coração de Lídia. Assim Ele abre o teu coração nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu creio que o Espírito Santo está falando ao teu coração, está ministrando ao seu coração nesse momento. E assim como Lídia, rinda-se ao Senhor. Sem reservas, é maravilhoso, é tremendo. Amém? Continuemos na lição. A conversão de Lídia, fruto do amor e da graça de Deus, gerou nela mudança de comportamento. Ela foi batizada junto com toda a sua casa. E compromisso missionário. Acolheu os missionários para ficar em sua casa. Sua casa se tornou a primeira igreja de Jesus na região. A Bíblia diz que Lídia constrangeu os missionários a ficarem em sua casa. Segundo Heimer, a análise do termo grego para a palavra constranger, forçar, em seu contexto literário, histórico, político, aponta que esta expressão é empregada principalmente para descrever acontecimentos nos quais alguém força o outro a fazer alguma coisa, a fim de que não corra perigo de vida. Assim, o acolhimento tinha em sua motivação primeira proteger a vida daquelas pessoas que tinham lhe apresentado o Senhor Jesus. Não é isso fruto da verdadeira conversão? Colocar sua vida em risco por amor de seus irmãos e irmãs? Tem um trecho bíblico aqui, 1 João 3,16, vai dizer exatamente isso, falar sobre o amor de Cristo. Amados, quando nós conhecemos a Jesus e nos rendemos totalmente ao teu amor, permitindo que Ele trabalhe na nossa vida, isso gera esse desejo de não só cada vez mais conhecer a Deus e estar na presença dEle, e nos permitirmos ser moldados por Ele, segundo a tua vontade, mas também um amor pelas pessoas que estão à nossa volta. Um amor principalmente por aqueles que nos acolheram, que quando nós estávamos ali na busca por Jesus, na nossa caminhada, no nosso início de caminhada, estiveram ali do nosso lado, acreditaram em nós. Isso é o amor de Cristo, amados. É o amor que vem de Deus. E Lídia, ela abriu totalmente o coração para os propósitos do Senhor se cumprirem. E ela protegeu aqueles que, no início,
a ajudaram no conhecimento do Senhor, levaram ao conhecimento da palavra, havendo então a sua conversão. E isso é amor, é o que deve ter nos nossos corações, esse amor de Cristo que gera gratidão. Gratidão primeiramente a Deus, porque apesar de nós, Ele nos quer na Tua presença, Ele quer usar a nossa vida, Ele quer fazer as Tuas obras através de nós. E gratidão àqueles que estão do nosso lado na caminhada, aqueles que oram por nós, aqueles que estão lado a lado conosco, aqueles que não desistem de nós. Muitas vezes na caminhada, meus amados, nós nos sentimos fracos, nos sentimos frágeis. E Deus sempre levanta uma pessoa ali no ministério para estar junto conosco, para nos encorajar a continuar no caminho do Senhor. E deve haver esse amor que é mútuo, esse amor que gera gratidão, esse amor que gera proteção, porque quem faz todas as coisas é Deus, é o Senhor. Somos apenas instrumentos nas mãos dele, amados. O que nós precisamos é nos colocarmos à disposição do Senhor, nos deixarmos ser moldados pelo Senhor. Ele conhece a nossa estrutura. Ele vê o oculto e o secreto. Ele conhece o nosso coração. Ele nos criou. E Ele sabe da forma que deve agir através da nossa vida para que nós possamos glorificar o seu nome. Sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada, amados e amadas do Senhor. Amém? Continuemos na lição e vamos passar para a parte da palavra que ilumina a vida. Poucas são as palavras dedicadas a Lídia em Atos dos Apóstolos, mas grande foi o seu testemunho naquele lugar. O que aprendemos com ela? Primeiro, nós aprendemos que quando buscamos a Deus, Ele se manifesta a nós. Mesmo não conhecendo a Cristo, Lídia tinha o hábito de orar a Deus e frequentar as reuniões de oração. Nessa busca, Jesus se manifestou a ela. Usou a vida de Paulo, levando-o àquele lugar para que anunciasse o verdadeiro Messias. A graça que levou Paulo até lá foi a mesma que moveu o coração e abriu o entendimento de Lídia para que a salvação lhe alcançasse. Infelizmente, em muitas comunidades, as reuniões de oração não recebem tanta atenção quanto as demais programações da igreja. Mas esse é um espaço de busca fundamental na vida do povo de Deus. Obviamente que podemos e devemos ter uma vida de oração pessoal, mas buscar a Deus em comunidade, investir tempo nesse propósito é fundamental para o nosso processo de santificação. Seja como comunidade, seja na nossa individualidade, buscar a Deus é algo maravilhoso, que sempre impacta a nossa vida. Deus tem prazer em se deixar achar quando o buscamos, amém? Essa parte, amados, é uma parte que, como no começo eu disse, que me tocou muito profundamente. Que mesmo não conhecendo totalmente a palavra, mas a busca em oração por Deus, isso mostra que Deus realmente está conosco, queridos. Que assim como Lídia, assim como eu, assim como tantos irmãos, ainda que não tínhamos o conhecimento pleno da palavra, mas aquele desejo de buscar a Deus, de se colocar em oração, mesmo sem total entendimento. Mas Deus vê o oculto e o secreto, Deus vê o nosso coração. E uma vez convertidos, uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, e nós fazemos parte de uma comunidade de fé, é tão importante estarmos juntos, estarmos reunidos com os irmãos, porque ali o Senhor trabalha no coração de todos. Ali o Senhor nos revela a sua vontade. E quando eu lia essa parte, me veio ao coração as células que nós temos, que é uma bênção.
Aquele momento que nós estamos ali com uma pequena família que faz parte da grande família de Deus. É uma bênção, meus amados, estarmos na igreja, estarmos reunidos com os nossos irmãos. Nós sabemos que em breve, em nome de Jesus, nós estaremos reunidos. Esse é só um tempo que nós estamos passando, cultos online, ministrações online. É o tempo que o Senhor fez, Ele sabe de todas as coisas. Mas como é bom estarmos reunidos no templo. Mas também é muito bom e muito importante para o nosso crescimento estarmos reunidos na célula, nas reuniões de oração, com aquela pequena família que Deus, dentro de uma grande família, preparou para que nós pudéssemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Oh, amados, é muito importante buscarmos ao Senhor em união. O Senhor, Ele faz grandes maravilhas quando o seu povo se reúne para orar, para buscar ao Senhor. Amém? Segundo, nossa conversão a Cristo abençoa o nosso entorno. O batismo é o testemunho público de uma revolução amorosa que ocorre em nosso interior. Lídia, impactada pela revelação de Jesus Cristo, foi batizada com toda a sua casa, testemunhando publicamente a sua fé. Isso nos dá a ideia da liderança que ela exercia em sua casa. A expressão casa, nos termos bíblicos, não se restringe à família nuclear. O conceito é mais estendido e, além de parentes mais distantes, podia incluir os servos e servas da casa e pessoas que com ela trabalhavam no seu comércio. Isso nos desafia a pensar que o nosso testemunho público é consequência da presença de Jesus em nós, que nos estimula a anunciar para todas as pessoas que Cristo vive e reina. Essa presença passa a reger as nossas relações familiares, sociais e de trabalho. E com a graça de Deus, vamos conseguindo influenciar positivamente as pessoas que estão perto de nós. Amados, uma vez que nós nos convertemos, uma vez que nós decidimos por caminhar na presença do Senhor, todos em nosso entorno, eles são alcançados e abençoados, porque o nosso testemunho de vida, ele revela o que é um homem e uma mulher que está na presença de Deus. E assim deve ser a nossa preocupação diária, que o nosso eu se diminua, para que Jesus cresça em nós, para que as pessoas ao nosso redor, não só na nossa família nuclear, mas no nosso trabalho, na nossa comunidade de um modo geral, possam ver em nós Jesus, possam ver em nós pessoas que verdadeiramente testemunham a fé em Cristo e que têm uma vida transformada e restaurada por Deus, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Lídia, ao se converter, as pessoas que estavam ao redor dela, ela que era uma comerciante, aqui na leitura nos traz esta revelação, que não só a família dela em si, que foi batizada, mas os servos, as pessoas que trabalhavam com ela, também sentiram essa presença de Deus. Porque à medida que nós nos colocamos diante do Senhor, à medida que nós vamos nos permitindo sermos moldados pelo Senhor, a antiga vida nós vamos deixando para trás. E nós vamos passando a viver de acordo com a palavra. E isso vai revelando Cristo através da nossa vida. E as pessoas, elas notam a diferença. E é assim que deve ser, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Amém? Que tenhamos esse compromisso no nosso coração. Uma terceira questão muito importante diz respeito que Cristo nos encoraja a anunciar e proteger a vida. A cidade de Filipos vivia sob o domínio do Império Romano. Isso significa dizer que era uma pequena Roma,
onde leis e regras romanas imperavam. Nesse sentido, se assumir cristã era abrir mão da religião do império. O fato deles terem saído da cidade para ir a uma sinagoga mostra que o império imprimia regras para outras religiões. Ao se batizar, Lídia assumiu fazer parte de um grupo que não era tolerado nem pelo Império Romano, nem pela religião judaica. Mas ela não se atemorizou. Pelo contrário, acolheu os missionários, mostrando sua fidelidade a Jesus. A verdadeira conversão gera em nós uma coragem impressionante, da ousadia, mesmo apesar da timidez. Renova as nossas forças no cansaço, coloca as palavras certas nos nossos lábios, provê recursos financeiros. Tudo isso para que o nome de Jesus seja anunciado e glorificado. Com Lídia, aprendemos que nós somos responsáveis por acolher, sustentar e amparar irmãos e irmãs que se dedicam a anunciar e ensinar sobre Jesus. Nesse ponto, irmãos, ao fazer a leitura, me tocou profundamente o coração essa questão que até no começo eu disse, é gratidão. Gratidão que gera amor, gratidão que gera proteção. Aqueles que estão ao nosso lado na caminhada, aqueles que oram por nós, aqueles que acreditam em nós, muitas vezes quando nem nós acreditamos. É incrível, e eu tenho visto a cada dia isso na caminhada, como Deus levanta pessoas na nossa vida, que quando nós estamos cansados, essa pessoa nos traz uma palavra de conforto. Essa palavra, esse irmão, essa irmã, que se permite ser usado por Deus, ela nos traz exatamente a palavra que nós precisamos para continuarmos firmes na caminhada, sozinhos, amados. Não podemos fazer absolutamente nada. Nós precisamos uns dos outros. É importante essa comunhão. E Lídia, quando ela se converteu, ela teve esse coração voltado à proteção desses missionários. Porque ali, diante de uma religião que imperava, ela não temeu. Quando ela se converteu, quando Deus abriu o entendimento dela para receber a palavra do Senhor, ela já teve no seu coração esse sentimento de protegê-los, de estar com eles, de cuidar dessas pessoas que tanto a ajudaram. E assim somos nós hoje. Nós temos pessoas na igreja que estão do nosso lado e que nós precisamos estar ao lado deles também. A todo momento, quando Deus quer usar a nossa vida nesse sentido, nós precisamos estar com o coração aberto, amados. Deus usa cada um de nós para que os seus propósitos sejam cumpridos. E também me tocou no coração quando eu fazia a leitura dessa palavra, e como diz aqui, Deus provê recursos financeiros. Me tocou o coração a questão dos dízimos e ofertas, que nós devemos ter esse coração aberto, amados, porque também é necessário. Quantos missionários estão levando a palavra de Deus e precisam de recursos financeiros? E se Deus nos abençoa tanto a cada dia, que nós tenhamos esse coração aberto a abençoar aqueles que estão levando a palavra. Deus tocou isso no meu coração e aqui eu passo aos irmãos fortemente que a nossa vida deve ser toda voltada a ajudar uns aos outros. Que nós possamos nos colocar em oração nesse sentido e permitir que o Senhor use-nos em todas as áreas de nossa vida, porque tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós somos vem de Deus. Deus nos molda, Deus trabalha na nossa vida, Deus nos criou e Deus nos abençoa. Tanto com saúde, nos abençoa na nossa família, nos abençoa financeiramente. Tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para glorificar o nome do Senhor. Amém? E um último ponto importante diz respeito que o nosso lar pode ser um refúgio e um sinal do reino de Deus.
A casa de Lídia tornou-se referência para quem desejava viver a novidade de vida em Cristo Jesus, além de ser também um lugar de segurança. Ao constranger Paulo e seus companheiros a ficarem lá, ela lhes anunciou que ali era um lugar seguro de descanso, tanto que após serem soltos da prisão, se dirigiram à casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Nossa casa e nosso coração podem ser lugar onde as pessoas encontram refúgio e acolhida para os seus problemas. Aqui, amados, vai dizer do lar, né, da casa em si, que Lídia abriu a sua casa para receber os irmãos, e eles sabiam que quando fosse necessário buscar um lugar de conforto, de abrigo, de segurança, eles tinham a casa de Lídia. Mas também fala da casa interior, do nosso coração. Quantos irmãos estão precisando de uma palavra? Quantos irmãos no momento de desespero podem e precisam buscar um outro irmão? Que a nossa casa interior, que o nosso coração esteja aberto a receber todo aquele que Deus envia, para que nós possamos levar uma palavra de conforto, para que se sintam protegidos de estarem ali junto a nós, que encontrem esse lugar de aconchego no nosso coração, na nossa vida. Muitas vezes, meus amados e amadas do Senhor, um irmão, ele precisa de uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor, uma palavra de fé, que vai trazer ao coração dele esse sentimento de estar protegido por Deus. Somos instrumentos, amados, que Deus possa usar a nossa vida nesse sentido. Que todos aqueles que precisarem de um abrigo, de um conforto, que eles possam ver em nós a Cristo, que eles possam ver em nós essa pessoa que vai estar ali, disposta, com o coração aberto, com o amor de Cristo, com a bondade de Deus para acolher esse irmão. O que temos de bom vem de Deus. Tudo vem de Deus. E se Deus nos abençoa, e se Deus nos capacita, que tenhamos essa disposição a acolher, a proteger, a amar com o amor de Cristo. Amém? Caminhando para a conclusão, diz assim a revista: Lídia, ao conhecer Jesus, se engajou em sua obra, transformou a vida de pessoas e foi suporte para o ministério de outras. Que Deus nos ajude a ser como Lídia, pessoas valorosas para a nossa comunidade, na certeza de que toda honra e toda glória pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz nesse começo, Lídia, ao conhecer Jesus, se engajou em sua obra, transformou a vida de pessoas e foi suporte para o ministério de outras. Olha que importância. Uma vez que nós estamos na presença do Senhor e que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, assim nós devemos ser. Como Lídia, pessoas que se engajam com a obra, que nós possamos permitir sermos usados por Deus para transformar vidas. Que vidas sejam alcançadas através da nossa vida para Jesus, amados. E que possamos ser suporte no nosso ministério para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Amados, eu vou passar agora numa parte que a revista Em Marcha nos traz, tão abençoada, que é o Para Conversar. E nós temos aqui a presença da nossa irmã amada, evangelista Paola. Graça e paz, minha amada irmã. Graça e paz, Jaqueline. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Aqui a revista nos traz duas perguntas. A primeira pergunta é: como podemos influenciar positivamente as pessoas de nosso convívio e apresentar-lhes a fé em Jesus Cristo? Amém.
Então, assim como o texto de Lídia, né, nos relata e nos revela, eu acho que a resposta para essa primeira pergunta é através do nosso testemunho, o nosso testemunho de vida, né? Aquilo que o Senhor fez pela minha vida, pela sua vida. Através desse testemunho, nós podemos encorajar as pessoas, mostrarmos às pessoas quem é o Senhor, aquilo que Ele fez. As pessoas podem se espelhar em nós e ver quão grande é o milagre que Deus fez nas nossas vidas. O meu testemunho de vida, né, de vir para a presença do Senhor, foi através de um milagre que o Senhor fez na minha vida, através do que o Senhor fez na vida da Maria Vitória, foi porque eu fui alcançada pelo Senhor. Então, se você começar a falar para as pessoas do seu testemunho, daquilo que Deus fez, as pessoas começam a olhar com outros olhos e ver o Senhor, imagem. Nós passamos a ser imagens e semelhanças do Senhor. E as pessoas vê o Senhor nas nossas vidas. Isso é muito importante. Então, o testemunho é muito importante, para que as pessoas possam ver quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E uma segunda pergunta diz assim: de que forma podemos colaborar com o ministério missionário, a exemplo de Lídia? Então, essa pergunta, eu acho que é ao nosso jeito, da nossa maneira. Cada pessoa tem uma maneira diferente, uma maneira especial. Ninguém sabe orar igual ninguém. Ninguém é como ninguém. Então, todas as pessoas têm um papel importante dentro da igreja, dentro do trabalho missionário da igreja. Então, todo mundo não precisa copiar o outro, precisa ser como você. Cada um tem um jeitinho especial, todo especial de ser, né? Essa gratidão, ser grato por quem apresentou Jesus, é uma maneira muito importante. Faz com que nós tenhamos um coração missionário, um coração que vai além de só ali as 4 paredes da igreja, né? Vai além da nossa casa, da nossa família, vai no nosso serviço, aonde você passar. Então, esse guardar os irmãos é ter um coração missionário, né? Esse proteger, querer estar próximo aos irmãos, querer saber se está tudo bem. Às vezes nos tornamos até, muito pegajosos, repetitivos, porque queremos saber como o irmão está, se está tudo bem, se precisa de ajuda. Então, você tem que ter esse coração, como você disse, aberto, disposto a amar, disposto a acolher as pessoas do jeito que as pessoas são, do jeito que as pessoas estão, porque vão vir pessoas de todos os jeitos, com todos os problemas. Então, nós temos que estar dispostos a receber, estar dispostos a escutar, porque às vezes a pessoa não quer nenhuma palavra, ela quer que nós escutemos, que nós abraçamos. Então, nós temos que ser gratos, né, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, para que nós possamos fazer para os outros. Amém. Obrigada pela participação especial, Imagina. irmã. Prazer. Foi bênção. Obrigada. Amados, esta foi a lição de hoje, que nós possamos aprender com o exemplo de Lídia, a termos esse coração aberto, disposto a levar a palavra do Senhor, a sermos moldados por Deus segundo a sua vontade, que assim como Lídia, nós podemos abrir a nossa casa para proteger, para receber os nossos irmãos, e não só a casa física, mas a casa interior, o nosso coração, a nossa vida, que nós possamos compreender que cada pessoa tem o seu tempo, que Deus, Ele tem um propósito e um tempo para alcançar a vida de cada um de nós. Não por força nem violência, mas pelo Espírito do Senhor. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. E eu sei que existem muitos irmãos que buscam, que oram. Não perca sua fé, meu amado irmão,
irmão, minha amada irmã. Continue firme, continue buscando ao Senhor. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E os planos e propósitos de Deus não vão se frustrar. Eles vão se cumprir um a um na nossa vida. Amém? Eu tenho um recado agora, antes de fazer a oração, especificamente para os irmãos de Ituverava. Esse recado é para os irmãos de Ituverava. Hoje, às 7h da noite, terá um culto, que é o culto de Santa Ceia. Será ministrado através da página da Igreja Metodista de Ituverava. Então, amada irmã, que é de Ituverava, hoje, às 7h, através da página da Igreja Metodista de Ituverava, será ministrado o culto de Santa Ceia. E é necessário que os irmãos vão até a igreja de Ituverava a partir da 1h, das 13h da tarde, buscar o kit da ceia. Então, este recado é para os irmãos de Ituverava. A partir das 13h, buscarem o kit da Santa Ceia lá na igreja. Amém? Amados, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar contigo neste momento. Pai, obrigada por este momento. Obrigada por esse momento que estivemos na tua presença. Obrigada por este momento que o Senhor fez para ministrar poderosamente ao nosso coração. Que nós possamos ser como Lídia, que abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus fazer morada. Que nos permitamos ser transformados pelo Senhor, meu Deus, segundo os teus propósitos. Que a nossa vontade não prevaleça, que ela seja anulada, para que a tua vontade em nossa vida prevaleça, Senhor. Para que os teus propósitos, os teus planos para a nossa vida, Senhor, se cumpram um a um, para glorificarmos o teu nome, Senhor, através da nossa vida, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Usa a nossa vida, Deus, para os teus propósitos, para os teus planos se cumprirem. Que possamos viver os sonhos do Senhor para nós, meu Deus. Que possamos, através da nossa vida, alcançarmos vidas para Jesus, para que possam viver o que nós vivemos, esse amor que vem do Senhor, esse amor que acolhe, esse amor que protege, meu Deus, papai. Obrigada por ter nos alcançado. Obrigada, Senhor, porque a tua graça, o teu amor nos alcançou, porque o Senhor nos quer na tua presença. Apesar de nós, o Senhor deseja usar a nossa vida. Oh, papai, que amor é esse? Esse amor tão grande, que nós não podemos compreender, é grande demais, mas que nós podemos sentir, papai. E isso traz uma alegria tão grande no nosso coração, Senhor. Sabermos que somos amados por ti. Sabemos que o Senhor nos ama do jeito que nós somos, porque somos vasos em tuas mãos. Que o Senhor possa nos moldar segundo a tua vontade. Faz de nós, Senhor, vasos de honra nas tuas mãos, papai. Que haja em nós gratidão. Gratidão por aqueles que nos acolhem. Gratidão por aqueles que nos acolheram no começo da caminhada. Gratidão por aqueles que a cada dia, papai, acreditam em nós. São pessoas que o Senhor levanta, que o Senhor coloca no coração esse desejo de união, de proteção, de amor. Que todos nós possamos ser assim, meu Deus. Obrigada por esse dia abençoado, Pai. Que esse dia continue ricamente abençoado. Que cada vez mais nós sintamos o desejo no coração de te buscar, conhecermos a tua palavra, Senhor. Que possamos, meu Deus,
mudarmos a nossa vida segundo a tua vontade. Que tudo que nós fizermos, papai, na nossa família, no nosso trabalho, tudo que envolve a nossa vida, no nosso ministério, seja para glorificar o seu nome, papai. Que hoje à noite, papai, ainda que online, mas não deixa de ser abençoado, que nós possamos estar juntos, reunidos, assistindo o culto que será ministrado à noite, papai. Que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, que Ele continue a ministrar aos nossos corações. Que à noite, papai, nós possamos, como família de Cristo, estarmos reunidos, cada um no nosso lar. Eu creio, papai, que esse é um tempo que o Senhor está trazendo um avivamento nas nossas vidas, um avivamento que já começou, através de nós, que está se estendendo por nossa casa. Eu creio, Deus, que muitos se converterão a Cristo. Eu creio poderosamente, e esta é a minha oração, Deus, que o Senhor alcance vidas nesse momento de tanta incerteza, onde a certeza que nós temos, papai, é da tua palavra, é das tuas promessas, papai, porque o Senhor é um Deus que vela sobre a tua palavra para a cumprir. Portanto, papai, não precisa haver temor no nosso coração. O que nós precisamos é conhecer a tua palavra, porque em todo tempo, Deus, na alegria, na tristeza, na adversidade, na abundância, em todo tempo, se nós conhecemos a tua palavra, nós sabemos qual é a tua vontade para a nossa vida. A tua vontade nos revela, a tua palavra nos revela a tua vontade é revelada através da palavra do Senhor. Que possamos, Deus, nesse tempo de incertezas, buscarmos o Senhor, meditarmos na tua palavra, conhecermos mais de ti, papai. E não importa o que passamos, não importa o momento que nós estivermos enfrentando, nós sabemos que a tua palavra vai se cumprir nas nossas vidas, que as tuas promessas vão se cumprir. Céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará, papai. Nós cremos. Abençoa cada família, meu Deus, desta terra. Alcança cada lar com paz, com amor, Senhor. Oh, querido Deus, obrigada. Muito obrigada. Meu coração está grandemente agradecido por tudo que o Senhor fez e por tudo que ainda há de fazer, porque nós sabemos do teu grande amor. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós somos gratos por isso. E por isso nos alegramos e sabemos que o Senhor sempre estará conosco, perto está o Senhor. E isso nos traz conforto, isso nos traz paz. A paz de Cristo Jesus, príncipe da paz, que é derramada nos nossos corações. Paz que excede todo entendimento. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz.